Nós temos a notícia de que, a qualquer momento, o ministro Alexandre de Moraes pode decretar a prisão da deputada Carla Zambelli. Pode decretar. Não decretou ainda. Pode. Foi pedida já. A PGR pediu. Mas a questão é o seguinte: será que a deputada Carla Zambelli está em local certo e sabido? Ou está em local incerto e não sabido? Ela deu uma entrevista na rádio Auriverde, falando que estava nos Estados Unidos e que de lá partiria para a Europa. Bom, num caso como esse, como é que ela seria comunicada, além da mídia, logicamente, e que teve a sua prisão decretada? Doutor Antônio Gonçalves, advogado criminalista de Relações Internacionais aqui da Fundação Getúlio Vargas, tem MBA lá. Doutor Gonçalves, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Doutor Gonçalves, a primeira questão é como é que ela seria localizada para saber se, porventura, o ministro decretou ou não a sua prisão? Bom, primeira providência também foi pedido do PGR, né, que seja comunicada à Interpol, que se ela for considerada foragida, a Interpol que tem que fazer essa comunicação e suspender o seu passaporte. Então, onde ela tentar embarcar, ela vai ser detida. E, de mais a mais, ela vai passar a ser procurada pelas polícias internacionais. Agora, o fato dela ter mais de um passaporte, salvo engano, ela tem mais de uma cidadania. Além da cidadania brasileira, também tem a cidadania italiana. Esse pedido brasileiro também abarcaria a cidadania italiana dela? Sim, mas desde que houvesse e há um acordo de extradição entre os países, só que aí a justiça brasileira, através do Supremo Tribunal Federal, deveria pedir ou uma extradição ao governo italiano para que ela volte para o cumprimento da pena, ou solicitar que ela cumprisse a pena na Itália. Mas para isso, o governo italiano deveria decidir se ela cumpre a pena lá, se devolvem ela para cá, ou se eles não atendem ao pedido, o que não é comum. Doutor Gonçalves, me lembra o caso do Robinho, né? Que foi condenado. É bem parecido, Heródoto. É parecido, é? Seria o inverso, é isso ou não? É mais ou menos, né, Heródoto? Porque o Robinho, para quem não sabe, o Robinho também estava considerado como foragido, ele foi condenado pela justiça italiana, só que aí ele veio para o Brasil. E aí o Brasil tem uma determinação na Constituição que ele não pode prender os seus ou mandar os seus embora para cumprimento de pena no estrangeiro. E aí houve a solicitação, exatamente o contrário, da justiça italiana para que ele cumprisse a pena aqui no Brasil. E aí esse pedido foi julgado, foi considerado procedente, e hoje o Robinho está preso cumprindo essa pena, a qual ele foi condenado na Itália. Se caso, então, Carla Zambelli vá para a Itália, já vista que ela tem cidadania italiana, o governo brasileiro poderia fazer a mesma coisa. Pedir ao governo italiano que ela começasse a cumprir a pena lá na Itália. Exatamente. Levando em conta, Heródoto, que ela ainda responde por outros 2 processos, e esse mesmo processo que ela foi condenada pelo Supremo, a uma pena de 10 anos, ainda tramita também no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a perda do mandato dela, a suspensão dos direitos políticos e também a possibilidade de pagamento de uma indenização elevada. Sr. Gonçalves, lembrou bem, então, desse acordo entre o Brasil e a Itália. Mas é lembrado de um fato de que um terrorista italiano esteve no Brasil durante muito tempo. A Itália pediu a extradição e levou anos e anos e anos para que o governo brasileiro atendesse. O vice-versa pode ser válido? Pode acontecer, Otto. Hoje em dia, não é tão comum. Hoje em dia, há um acordo de reciprocidade. Nesse caso que você bem mencionou, ainda não tinha esses acordos de extradições estipulados entre os 2 governos. Hoje já há. Então, a tramitação é mais célere. Então, não tem uma tendência a se repetir o mesmo comportamento. Perfeito. Bom, quais seriam os próximos passos, então, agora, doutor Gonçalves?
Bom, primeiro de tudo, Heroto, o ministro Alexandre de Moraes decidir acatar ou não o pedido do PGR ou Paulo Gonet. E, além disso, não adianta só ele determinar a prisão preventiva, ele também tem que determinar a inclusão da, agora ainda, né, deputada Carla Zambelli, como foragida e pedir a inclusão do nome dela na Interpol, que é a Polícia Internacional. E nesse aspecto, se você me permite, também está ruim a situação da deputada, porque, de maneira inédita, o presidente da Interpol é brasileiro, desde novembro. Então, há uma grande tendência, se for essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, que essa ordem seja acatada sem maiores dificuldades. Doutor Gonçalves, muito obrigado por sua gentileza em atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Imagina, sempre uma honra estar com você. Aí está, doutor Gonçalves participando aqui conosco, né? E ficando mais claro, mais fácil a gente poder entender. Vamos ver os desdobramentos disso, a gente vai noticiando e você vai se informando a respeito. Agora são 8h29.